Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Planejamento e Controle da Produção. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os objetivos estratégicos do sistema de produção. Vamos lá? Primeira coisa para a gente falar de objetivos estratégicos, a gente precisa começar a falar de uma coisa chamada estratégia. Vamos ver o que é estratégia? Tem uma definiçãozinha de estratégia aqui que fala o seguinte: a palavra estratégia vem do latim estratégia, que por sua vez deriva de dois termos gregos, stratos, exército, e agen, conduzir, guiar. Portanto, o significado primário de estratégia é a arte de conduzir as operações militares. Então, se vocês forem lá assistir o filme do Capitão Nascimento, vocês vão ver que ele dá um monte de definição de estratégia. Obviamente, não é o meu objetivo ficar dando aquelas definições. Mas eu queria falar com vocês que estratégia, na realidade, para a gente na empresa, é a forma como a gente conduzir as operações nas empresas. Quais ações que a gente vai tomar nas empresas para conduzir as nossas operações de forma que seja mais eficiente e mais eficaz possível. Então a gente vai tomar estratégias para que a gente consiga atingir os objetivos da nossa organização, da nossa empresa. E aí, se vocês lembram, na aula passada, eu falei com vocês sobre a questão de sistemas de produção. E dentro de alguns livros vão trazer, falando de sistemas de produção, dentro do sistema de produção a gente tem a função produção. O que é a função produção? Representa a reunião de recursos destinada à produção de seus bens e serviços. Então são os recursos lá, os nossos equipamentos, as nossas máquinas, as pessoas, todo o processo ali de transformação compõe a minha função produção. E essa função produção, ela tem uma importância grande na nossa organização. Por que isso? Porque a primeira coisa que a função produção tem na fábrica, ou a importância dela, é que toda fábrica ela precisa decidir se ela vai ter a função produção ou não. Ou seja, se ela vai terceirizar ou se ela vai efetivamente produzir. Isso é extremamente importante porque essa decisão de terceirizar ou produzir vai ter sérios impactos para a gente. Porque se você decidir produzir, você vai ter que ter área de produção, equipamentos, máquinas. Se você vai decidir terceirizar, já é um processo totalmente diferente. Então essa função produção é extremamente importante. Ela já começa a responder, você vai ter a função produção na sua fábrica ou não? Segundo ponto de importância, ela é implementadora da estratégia empresarial. O que seria implementadora da estratégia empresarial? Operacionalizar a estratégia, ou seja, garantir que a transformação do input em output conforme planejado. Você lembra que a gente falou na aula passada de input e output? Que na realidade era a entrada de matéria-prima no seu processo de fabricação para a saída do produto. Então, a função produção, que é aquela caixa de transformação, aquela parte da transformação, ela é importante porque ela vai garantir que ocorra o processo de transformação e, conforme planejado, conforme você planejou, conforme você traçou a sua estratégia, os seus recursos de entrada vão ser transformados em recursos de saída. O que mais é importante? É um apoio para a estratégia empresarial, ou seja, desenvolve os recursos necessários, permitindo que a organização atinja seus objetivos estratégicos. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos 5 objetivos estratégicos da produção. Então, nossa função produção, ela vai auxiliar e vai desenvolver os recursos que forem necessários para que a gente consiga atingir os objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos como qualidade, custo, confiabilidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, ok? Ela é impulsionadora da estratégia empresarial. Como assim impulsionadora da estratégia empresarial? Produzindo com qualidade, flexibilidade, menor tempo e custo e garantindo vantagem competitiva de curto e longo prazo. Ou seja, a nossa função produção é que nos vai ajudar com esses objetivos. Por exemplo, flexibilidade. A nossa função produção, os nossos recursos de produção, a nossa mão de obra, é que nos vai ajudar a ter
algo chamado flexibilidade na fábrica, para que a gente consiga atender, por exemplo, aos nossos pedidos, ao alterar a capacidade de produção em relação a esses pontos, ok? Entendido o que é a função de produção, o que ela impacta, a importância dela, vamos falar então um pouquinho dos objetivos estratégicos do nosso sistema de produção, que está correlacionado com a função, os objetivos da função produção. O que são esses objetivos? São objetivos definidos que se aplicam às operações ou objetivos mais amplos que as operações produtivas necessitam perseguir para satisfazer a seus stakeholders, dando suporte ao processo decisório. Espera aí, foi muita coisa, vamos devagar, deixa eu entender. Primeira coisa, Alessandro, você falou de stakeholder. O que é stakeholder? O que é isso? Então, vamos lá entender o que é um stakeholder. Stakeholders são pessoas ou grupo de pessoas, ok? Que possuem interesse na operação e que podem ser influenciadas ou influenciar as atividades da operação produtiva. Então, peraí, stakeholders são pessoas ou grupos de pessoas que estão interessadas na operação da empresa, no que ela está fazendo, ou da empresa ou da organização, ou grupos que têm influência sobre ele. Isso mesmo. Vamos ver alguns exemplos? Alguns exemplos de stakeholder que nós temos são os funcionários da empresa. Os funcionários da empresa são stakeholders? Sim. Por quê? Eles têm interesse no que está sendo fabricado na empresa. Eles têm interesse que a empresa progrida. Por quê? Se a empresa progredir, ela vai ganhar mais dinheiro, vai se consolidar no mercado e vai garantir que eles tenham um emprego. Então, eles têm interesse naquilo que a empresa está fazendo. Ok? Então, eles são stakeholders. Eu tenho, por exemplo, o gerente da empresa. Ele tem interesse da mesma forma como o funcionário. Ele tem interesse que a empresa ela cresça. Por quê? Porque ele pode depois crescer junto com a empresa, se tornar um diretor, se tornar um presidente da empresa. Também tem interesse. O investidor, o acionista, ele tem interesse? Claro. Por quê? Ele coloca o dinheiro dele lá na empresa e daqui a um tempo ele quer o quê? Ele quer ter o lucro. Por quê? Porque se a empresa não der lucro, ele pega o dinheiro dele e põe na poupança. Não é assim? Então, o nosso investidor, ele tem interesse que a empresa cresça, que a empresa progrida, que dê lucro. E, por exemplo, a população. Peraí, Alessandra, a população tem interesse? Claro, se a empresa progredir, um dos fatores positivos para aquela população daquela cidade, que a empresa vai trazer empregos, a empresa vai trazer recursos como impostos que ela vai arrecadar para aquela cidade. Então, stakeholders são todas essas pessoas que de alguma forma impactam ou são impactadas pelas atividades que a organização está fazendo e possuem interesses que aquela organização, né, no que aquela organização está desenvolvendo ou realizando. Ok? Bem claro que são stakeholders. Então, identificamos que os objetivos estratégicos são, na realidade, tentar, de alguma forma, atingir alguns critérios de forma a satisfazer esses nossos stakeholders. Ok? Vamos falar, então, de quais são esses objetivos estratégicos dos nossos sistemas de produção? Vamos lá. São 5 objetivos: qualidade, rapidez, flexibilidade, confiabilidade. Flexibilidade, pensa um pouquinho, qual que deveria ser o último? O último para a gente vai ser o custo, porque esse é um dos importantes, não que os outros não estejam relacionados, mas a gente vai, quando vocês estiverem, ou aqueles que já estão trabalhando na fábrica, né, no seu dia a dia, veem que a questão de custo ela é extremamente importante para as empresas, que a gente vê cada vez mais a necessidade de a gente reduzir custo. Além disso, né, esses objetivos vão estar relacionados com aspectos internos, estabilidade e eficiência da organização, ou seja, aspectos internos da nossa organização, e aspectos externos, satisfação dos nossos consumidores.
Mas vamos ver em mais detalhes para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que são cada um desses objetivos estratégicos da nossa organização. O primeiro objetivo estratégico a gente chama de qualidade. Tem uma definição aqui, vamos ler junto a definição? Qualidade significa fazer certo conforme a especificação e satisfazer as necessidades dos clientes. Ou seja, eu preciso produzir o produto de acordo com aquilo que o cliente deseja, aquilo que ele espera do produto. Eu preciso, então, fazer o produto de acordo com a qualidade desejada, ou seja, com a qualidade esperada do produto. Então, vamos dar um exemplo. Qualidade para um hospital. O que seria qualidade para um hospital? Por exemplo, o tratamento correto. Então, um hospital, eu considero que ele é de qualidade quando eu vou lá no hospital por algum problema de saúde e ele me dá o tratamento correto. Ou seja, eu falo, ó, esse hospital é um hospital que tem qualidade. Um outro exemplo, os funcionários são corteses e solícitos. Então, eu fui lá com o meu problema de saúde e os funcionários daquele hospital foram muito solícitos, foram muito corteses na hora de me atender. Eu falo, olha, esse hospital, ele atende com qualidade. E, por exemplo, os ambientes estarem limpos. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver um exemplo numa empresa de ônibus para a gente entender bem claramente o que é esse objetivo de qualidade? Então, o que seria qualidade para uma empresa de ônibus? Os ônibus estarem limpos, ônibus silenciosos e não poluentes e horário rigoroso. Ou seja, né, o que seria esse horário rigoroso? Eu ter lá os horários pré-estabelecidos de chegada e saída do ônibus e ele cumprir com esses horários. Isso seria, para mim, qualidade num serviço de ônibus. Tá ok? Bem claro o que é o objetivo de qualidade? Podemos passar para o próximo? Vamos lá. Objetivo de rapidez. O que é rapidez? Significa o tempo que os consumidores devem esperar para receber seus produtos e serviços. E a gente vê que cada dia mais nós estamos intolerantes a altos prazos de entrega do produto. A gente quer que os produtos sejam entregues cada vez mais rápidos, que o tempo de entrega dos nossos produtos seja cada vez menor. Então vamos lá para o nosso hospital. O que seria rapidez para um hospital? O tempo entre a solicitação do tratamento e sua realização é mínimo. Então eu falo com o hospital, ele está atingindo o objetivo de rapidez quando, desde a solicitação do tratamento até a realização dele, ocorre no menor prazo possível. E os resultados rápidos dos exames. Eu fui lá com o meu problema de saúde no hospital e rapidamente eles me diagnosticaram e já me deram o resultado do exame. Se ocorrer isso, eu falo o quê? Que o hospital, ele está atendendo ao um objetivo, ao critério de rapidez. Ele é rápido na realização das suas atividades. Ele cumpre com o objetivo de rapidez. E a nossa empresa de ônibus? Não vamos esquecer dela. Como é que vai ficar? O tempo total para o usuário chegar ao seu destino é mínimo e a emissão de passagens é rápida. Ou seja, eu vou lá, por exemplo, no guichê e rapidamente eu consigo comprar a minha passagem. Ou seja, o processo de compra de passagem, ele é rápido. Então, a minha empresa de ônibus também, ela atinge esse critério de rapidez. Por exemplo, se a compra da passagem, ela é feita de forma simples e rápida para o usuário do ônibus. Ok? Entendido a rapidez, vamos para o terceiro critério, ou terceiro objetivo, que é o que a gente chama de confiabilidade. O que seria isso? Confiabilidade significa executar operações para os consumidores receberem seus bens ou serviços da maneira esperada ou combinada. Ou seja, confiabilidade, que vem da palavra confiança, é o cliente ter confiança de que aquilo que foi acordado será cumprido. Por exemplo, os prazos de entrega.
Então, aquela empresa ela tem confiabilidade. O que seria confiabilidade? Um exemplo. Os prazos de entrega dela são confiáveis. Ela entrega no prazo adequado. Ok? Para o nosso hospital, vamos voltar para o nosso hospital. O que seria confiabilidade? As consultas são realizadas no horário programado e os resultados dos exames são entregues no prazo pré-acordado. Então, eu sei que aquele hospital está atingindo o objetivo de confiabilidade. Nossa empresa de ônibus cumpre o horário em cada ponto do trajeto e mantém assentos disponíveis para todos os passageiros. Ou seja, eu comprei a minha passagem e tenho lá o assento garantido. Tenho confiabilidade que vou viajar sentado e tranquilo para fazer a minha viagem, sem nenhum problema. Outro objetivo de flexibilidade. O que é flexibilidade? Significa capacidade de mudar a operação para responder às alterações no mercado, ou externas ou internas da organização. O que é flexibilidade? É a capacidade de você alterar a sua produção de forma a atender, por exemplo, imprevistos, um aumento imprevisto de demanda ou uma mudança de produto, ok? E aí a gente tem dois tipos de flexibilidade, o que eu chamo flexibilidade de mix e flexibilidade de volume. Espera aí, Alessandro, não entendi nada. Mix, volume, me explica. Calma, vamos lá. Flexibilidade de mix são produtos, capacidade de fazer produtos diferentes. E flexibilidade de volume, capacidade de alterar o volume a ser fabricado, aumentar ou diminuir a quantidade de produtos que você tinha programado para ser fabricado. Simples. Um importante lembrete, quando vocês estiverem trabalhando na fábrica de vocês, lembre-se que flexibilidade ela é limitada. Futuramente nós voltaremos a falar um pouquinho sobre isso, mas lembre-se que flexibilidade tem limites. É um importante ponto quando estivermos na nossa fábrica. Então, o que é uma flexibilidade para um hospital? Capacidade para atender a flutuações de demanda, ou seja, ocorreu às vezes um acidente, infelizmente acontece, várias pessoas estão feridas, o que acontece? De repente várias ambulâncias levam inúmeras pessoas para o hospital. Ele precisa ter flexibilidade para atender várias pessoas ao mesmo tempo. Variedade de tratamentos, aquele hospital que oferece inúmeros tipos de tratamentos para inúmeras doenças. Então ele tem uma flexibilidade de mix. E para a empresa de ônibus? Possuir diversas rotas, isso é flexibilidade, capacidade de atender a alterações na demanda, isso também é flexibilidade para a nossa empresa de ônibus. E por último, a capacidade de alterar as viagens que a nossa empresa de ônibus faz. Ok? O último objetivo de custo. Quanto menor o custo for o custo de produzir bens e serviços, menor poderá ser o preço ao consumidor ou então maior será o lucro. A empresa será mais competitiva em preço ou terá mais fôlego para investimentos. Ou seja, o objetivo de custos é tentar produzir com o menor custo possível. Vamos ver para o nosso hospital. Temos o custo de instalações e de tecnologia e de mão de obra e o custo de materiais e serviços. Então, o hospital que consegue gerenciar isso da melhor forma possível, ele vai atender um critério de custo. E a nossa empresa de ônibus, como fica? Não vamos esquecer dela. Eu tenho custo de tecnologia e instalações, mão de obra e materiais e serviços. Bem claro quais são os objetivos estratégicos? Acho que ficou tranquilo quais são os 5 objetivos que nós temos. E aqui tem um gráfico só mostrando os 5 objetivos. E aqui pelo nosso gráfico a gente pode ver, por exemplo, que em vermelho nós temos o nosso hospital. Se eu pegar o objetivo rapidez, ele está mediano. E a nossa empresa de ônibus, que está em amarelo, ele está melhor desenvolvido, está num ponto melhor em termos de rapidez. Então, uma forma de a gente elucidar como estaria tanto o nosso hospital como o nosso ônibus de uma forma gráfica. Tá ok? Rapidinho, só para vocês refletirem. Pensem aí em casa sobre quais seriam os objetivos estratégicos para uma fábrica de aeronaves, para uma empresa como a Embraer, para uma empresa de transporte, o Uber, que está bastante em moda, e para
prefeitura da sua cidade, quais seriam os objetivos estratégicos? Tá ok? Fica para vocês pensarem a respeito disso. Dúvidas, pessoal? Acredito que não. Mais uma vez, obrigado e espero vê-los na próxima aula. Obrigado.